Não é clickbait. A gente decidiu não voltar mais para Portugal. E nesse vídeo a gente vai explicar por quê. Bom, para quem não conhece a história do canal Maximizar, eu e a minha linda esposa Lívia, vocês estavam com saudade dela, que eu sei, a gente foi para Portugal em 2016. E foi mais ou menos nessa época que nasceu o canal Maximizar. E como vocês sabem, a gente sempre levou muita informação sobre morar em Portugal, tanto o lado bom quanto o lado ruim, que aliás era até mais importante ainda do que o lado bom. Por causa da pandemia, a gente acabou estendendo a nossa estada no Brasil para ficar perto da família e entre outras coisas também. E foi um período bem difícil pra gente perdeu muitos conhecidos, familiares, de familiares bem próximos, e por isso a gente acabou estendendo ainda mais a nossa estada aqui no Brasil. Mas a gente ainda pensava em voltar para Portugal. Tanto é que no final do ano passado, o Max ainda foi para Portugal, visitou um monte de cidade, procurando o nosso próximo possível lar. Pois é, se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu fui para várias cidades, eu rodei Portugal de norte a sul pesquisando, levando muita informação para vocês e ao mesmo tempo para mim também, pra gente decidir realmente se valeria ou não a pena voltar para morar em Portugal. Várias coisas pesaram pra gente tomar a decisão de não voltar para Portugal. Mas para esse vídeo não ficar muito extenso, a gente resolveu resumir em dois objetivos principais. Não é de objetivo, não. Motivo. Dois motivos principais. O primeiro motivo foi sim o lado financeiro, mas eu vou explicar direitinho por quê. O primeiro motivo dentro desse motivo é a dificuldade que a gente sentiu em ganhar dinheiro em Portugal, ganhar dinheiro em euro trabalhando em Portugal. A gente sentia dificuldade em conseguir parcerias com empresas portuguesas, como a gente conseguiu várias no Brasil, né, com empresas brasileiras, porque muitas empresas em Portugal queriam fazer permuta, não queriam pagar. Então assim, a nossa renda que vinha de vídeos patrocinados, vem ainda de vídeos patrocinados, de programa de afiliados, em Portugal com empresas portuguesas, ou seja, recebendo em euro, estava difícil. Eu não sei se é uma coisa que eles não estavam acostumados ainda a fazer, agora talvez esteja um pouco diferente, mas na época a gente começou a sentir dificuldade mesmo, 2018, 2019, começou a pesar. E a gente tentou muito, tá? Não foi um negócio de, não conseguiu na primeira e desistiu, não. A gente tenta sempre bastante e a gente começou a esbarrar nesses mesmos problemas muitas vezes. A gente começou a frequentar eventos, né? A gente foi num evento chamado Norte Digital. Foi Norte muito bom. Digital. Foi muito bom, só que a gente percebeu um negócio interessante e as coisas começaram a fazer mais sentido. O pessoal da banca lá, da banca não, tipo um painel, né, falando sobre e-commerce, sobre ganhar dinheiro com a internet e tal. Os portugueses, tá? Não tinha nenhum brasileiro na mesa. Eles falaram isso para todo mundo ouvir que estava lá, que Portugal estava 5 anos atrás do Brasil em relação a esse tipo de negócio, de investir em influenciadores digitais, em canais do YouTube, em fazer parcerias em troca de dinheiro, né, de suporte mesmo, de patrocínio financeiro. Produtos digitais, né, marketing digital, qualquer coisa relacionada a isso, a redes sociais, a e-commerce, tudo isso. E é por isso que tanta gente, você que de repente está me assistindo, faz isso, trabalha com marketing digital em Portugal, porque tinha um espaço muito grande. Eles realmente precisavam de gente assim. Acho que ainda precisam, um pouco menos agora, até porque tem tanto brasileiro trabalhando com isso agora que diminui bastante. Mas na época a gente estava assim sentindo dificuldade. Conclusão. Quase que 80% da nossa renda, porque a gente ainda conseguia fazer uns workshops, né? Sobre como ter um canal no YouTube, sobre como morar em Portugal e tal. A gente até tinha alguma renda, mas a maioria, diria que 80% vinha de empresas brasileiras. O que significa a gente acabava perdendo um pouquinho de dinheiro porque essa renda era transferida do Brasil para Portugal praticamente todos os meses. O que me lembra, assim, eu tô um tempão já para agradecer todo mundo que tem usado o Remessa Online, que é o serviço que a gente usa e recomenda sempre que a gente pode aqui, porque é um negócio que funciona, foi super útil, ainda é útil pra gente, porque a gente transfere dinheiro às vezes de Portugal pra cá ainda. Nessa viagem que eu fiz agora pra Portugal, eu usei Remessa Online pra transferir no final do ano agora, pra eu poder circular em Portugal já com meu dinheiro em euro, com a minha conta em Portugal. Então se você ainda tem essa renda em reais, que você precisa, a gente sabe como é que é difícil, principalmente no começo, você quer transferir um pouquinho de dinheiro pra Portugal em real pra ajudar um pouquinho, né, na sua renda, usem Remessa Online, tá? Tem o nosso código de desconto exclusivo aqui, vai te dar 15% de desconto na taxa de serviço. É um serviço que é super simples de você fazer o cadastro para usar a primeira vez, é rápido, funciona e é totalmente confiável. Em vários anos que a gente tem parceria com a Remessa Online, a gente nunca teve dor de cabeça com esse envio de dinheiro, tanto de Portugal para cá como daqui para Portugal. Então fica a dica aí e o agradecimento nosso para você que continua usando a Remessa Online, continua usando nosso código, continua apoiando esse canal aqui com essa ajuda que a gente recebe de vocês. Então valeu, muito obrigado mesmo, a gente fica super feliz sempre que a gente percebe que vocês continuam usando o nosso código aqui do canal Maximizar com esse desconto. E que sabe que pode confiar, porque a gente usa, por isso que a gente indica para vocês também.
Então pode confiar, tem o selo de qualidade do canal Maximizar. E já que a gente tá falando de dinheiro, de transferir dinheiro, no começo em Portugal, o que acontece com a primeira, assim, batelada que vai embora de dinheiro quando você tá morando em qualquer lugar? É o aluguel. E os aluguéis em Portugal aumentaram demais. Então o Max pesquisou bastante e a gente viu, assim, aluguéis de 600 euros. Que antes seria um absurdo um aluguel de 600 euros. Era o que a gente pagaria de 450, né, em 2019. Então, assim... E aí a gente começou a pesar isso também, o aluguel em Portugal. No Brasil, nós não pagamos aluguel. Então, já é um dinheiro ali que a gente não tá gastando, né? Ia transferir todo esse dinheiro em real para euro, para pagar 600 euros de aluguel, ia pesar e muito. E mesmo se a gente botasse o nosso apartamento para alugar, que foi o que a gente fez, né, porque a gente morava lá, o dinheiro não chega nem aos pés, né? O que a gente recebe de aluguel aqui no apartamento, a gente não ia conseguir cobrir nem 1/3 do aluguel do apartamento em Portugal se a gente se mudasse agora. Então isso começou a falar, pô, por quê, né? Por que a gente vai passar por essa dificuldade financeira, sendo que aqui a gente viveria super bem e confortável com a renda que a gente tem, né? E aí, outra coisa que a gente considerou então, em vez da gente colocar o nosso apartamento do Brasil para alugar, como a gente fez outra vez, a gente coloca para vender. E aí com esse dinheiro a gente compra outro apartamento em Portugal. De jeito nenhum, não dá para fazer isso. Para comprar apartamento em Portugal, ali na região que a gente tem interesse, que é a região do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, essa região que a gente gosta, que foi a que a gente viveu, 150, 200 mil euros fácil, num apartamento de alta qualidade, né? Quentinho, né? Pra Lívia não ficar com o pezinho frio e tal. Um apartamento confortável, né? Ninguém quer se mudar para outro país para ficar morando desconfortável. Então também, fora de cogitação, a gente vendeu o nosso Brasil e comprar outro em Portugal. E aí é qualidade de vida que vai caindo, né? Porque se a gente vai fazer isso, então a gente vai comprar apartamento em Portugal, não vai ser uma boa localização, não vai ser um apartamento confortável, a qualidade de vida ia caindo comparando com a qualidade de vida que a gente poderia ter e continuar tendo no Brasil. Que na verdade a gente teve a experiência da nossa qualidade de vida aqui, nesse período que a gente ficou, a gente viu que a gente estava muito mais confortável do que a gente estava em Portugal antes de vir pro Brasil. Portugal a gente não passava dificuldade, claro, mas ficava ali aquele dinheiro, a gente não conseguia guardar dinheiro. Né? Que é outra coisa muito difícil em Portugal. A gente não consegue economizar uma quantidade assim razoável para você comprar um apartamento, por exemplo. Então, a gente sentia que no Brasil, o quanto a gente trabalhava, o quanto a gente ganhava, a gente conseguia ir juntando para a poupança. E em Portugal, isso nunca aconteceu nos nossos 4 anos de Portugal, da gente conseguir... então esse dinheiro tá sobrando, vamos colocar na poupança. Não, nunca sobrou. Quando sobrava coisa de, 100 euros, que a gente até usou pra viajar, né? Tipo, sabe que dá pra viajar com 100 euros em Portugal, então acabava não sobrando dinheiro. Mas você precisa ter esse pé de meia reservado. Eu sou uma pessoa, gente, que não adianta você gastar todo o seu salário, você tem que tentar economizar um pouquinho ali todo mês para depois conseguir realizar aqueles seus sonhos maiores, né? E em Portugal a gente não tava conseguindo juntar esse dinheirinho. E eu acho que é sempre importante a gente falar que a gente tá falando dos nossos motivos para não morar em Portugal agora, pelo menos, tá? Não saiu dos nossos planos eternamente. Em algum momento a gente vai voltar a conversar sobre isso. Os nossos motivos são esses. Tem pessoas que já têm uma renda boa, com um emprego fixo em Portugal e ganhando bem e conseguem economizar e tal. Pô, isso aí é sensacional. A qualidade de vida em Portugal pode ser muito melhor mesmo do que no Brasil, se você tem um salário bom em Portugal em euros. Cada um tem a sua experiência, cada um vive a sua realidade, né? Aqui a gente tá compartilhando a nossa. E a gente tem até mais experiência do que uma pessoa normal, entre aspas, que mora em Portugal, por causa desse canal. A gente pesquisa sempre, a gente está sempre tentando se atualizar em relação a aluguéis, em relação a custo de vida. Então essa experiência toda ajudou a gente a chegar à conclusão de que no momento não vale a pena pra gente, pensando no lado financeiro, né, morar em Portugal agora. Segundo motivo, o lado emocional. Mudar de país é viver uma montanha-russa de emoções. Vai acontecer de tudo um pouco todos os dias. Por um bom tempo você não vai ter folga de novidade. Então, em 2016, que foi o ano que a gente foi para Portugal, muita coisa aconteceu, mas uma coisa principal que ficou assim, segurando um pouco a gente acabar de chegar no país, então eu não ia arrumar emprego assim no dia seguinte que eu cheguei. E você tava tentando mudar de área, também começar de novo, do zero, que a gente percebeu que também não era tão simples só por ter inglês, né? Então, isso também, eu fui um monte de entrevistas de emprego, eu mandei vários currículos. Aí também tem isso, o fato de eu querer mudar de área, eu não tinha experiência.
E aí eu percebi que muitos lugares exigiam assim a idade, até os 30 anos. Eu falei, gente, eu tô velha já, tô mais Na época tava ali, ó. Então teve tudo isso acontecendo. O Max com a documentação e eu procurando emprego e entrevista e nada acontecia. Fora que, quando você marca entrevista de emprego, não. Quando você envia o seu currículo, você fala assim, bom, já esqueceram porque ninguém me ligou, né? Aí passa 3 semanas, alguém te liga. Aí depois marca a entrevista. Então, também foi uma coisa que eu não tava mais... Processos seletivos longos lá. Eu não tava mais acostumada com isso. Então, tudo isso aconteceu em 2016. Primeiro ano de Portugal. Aí, as coisas começaram a andar. Chegou a minha documentação no final do ano, né? Lívia arrumou um emprego, eu arrumei um emprego. Aliás, é engraçado isso. Pra vocês terem uma ideia de como o processo seletivo pode ser longo, a Lívia ela conseguiu a entrevista antes de mim e eu comecei a trabalhar numa escola, né, dando aula de inglês, que era outra escola diferente da dela, tipo coisa de 1 mês antes, né, de você. Então o processo seletivo da Lívia demorou um tempão, o meu foi mais rápido. Então 2017 começou a gente com emprego, com dinheiro no bolso, vivendo em euros. Tava tudo parecendo que tava encaminhando aí... Outra paulada, minha mãe ficou doente na época, descobriu um câncer, a coisa evoluiu rápido. E ao mesmo tempo que teve muita dor, ainda tem muita dor da perda que eu tive, serviu pra gente começar a pensar em outras prioridades, né? Começou a gente pensar em se a gente estava feliz ou não. Enfim, mudou a minha cabeça em vários aspectos. E foi já em meados aí de 2017, assim que eu perdi a minha mãe, que a gente também conversou muito, teve o período de sofrimento terrível, aí a gente acabou voltando para Portugal sim, porque a minha mãe na época falou para mim, né, ó, você vai voltar para Portugal, então aquilo ficou na minha cabeça, eu tipo, pô, o desejo da minha mãe, eu quero tentar de novo, só que ali também ao mesmo tempo a gente decidiu que a gente nunca mais ia só sobreviver, né, assim, a gente ia ter que viver com qualidade e felizes, né, enquanto isso estivesse acontecendo. Beleza, vamos continuar em Portugal. Aí em 2018 a gente falou assim, não, vamos mergulhar de cabeça no YouTube, fazer o canal Maximizar dar certo, porque agora esse vai ser o nosso trabalho. Vai só depender da gente fazer o canal crescer e ser feliz aqui em Portugal. Então 2018 foi um ano de crescimento pro canal Maximizar e pra gente também, que a gente aprendeu muita coisa enquanto a gente estava vivendo em Portugal. A gente começou a viajar mais também, gravamos vários vídeos. A gente gravou vídeo em Paris, a gente gravou vídeo em Madrid, em Salamanca. Quem ainda não assistiu esses vídeos, assistam, porque eles estão sensacionais. Então, assim, mega genuíno, todas as nossas expressões e comentários e tudo que a gente está passando ali naquela viagem. Então, a gente começou a viajar bastante e o canal Maximizar começou a crescer também. Então, foi ali dedicação, foco total pro canal. E aí, 2019 entrou, a gente tava naquele ritmo. Em 2019 o canal cresceu mais ainda, teve um boom assim muito grande. A gente começou a participar de eventos em Portugal. A gente foi semifinalista, né, naquele concurso que eu sempre esqueço o nome, que é... Empreenda Portugal. Acredita Portugal. Que é um concurso para novos empreendedores, né, em Portugal. E a gente foi semifinalista com um projeto que a gente tinha, que agora já é um canal, até o meu outro canal, que é o canal Upload, que fala sobre ter um canal no YouTube. A gente foi chamado para ir para Lisboa para fazer o nosso pitch, né, o nosso... como apresentação do nosso projeto. É tipo um Shark Tank da vida, que você vai, apresenta o projeto e tal, no final, assim, foi totalmente validado. A gente não ganhou, né, o concurso, mas porque a gente só queria isso, a gente queria validação, a gente queria saber se a gente estava no caminho certo, se isso era importante, se isso tinha algum valor para a sociedade. Eles falaram sim. Aí, 2019, foi chegando pandemia. Antes de chegar a pandemia, em setembro, nós recebemos o convite para participar do Social Media Week em São Paulo. Em São Paulo, Para a gente apresentar também a nossa palestra sobre como ter um canal no YouTube e a importância do storytelling no YouTube. Então nós viemos para o Brasil, já aproveitava e visitava a família, né? E a gente participou do Social Media Week São Paulo, que foi demais. A pandemia já estava assim, dando sinais lá na China, que a gente achou que isso não fosse chegar no Brasil. Nem em Portugal, né? A gente achou que não fosse chegar. Só que chegou primeiro em Portugal até, então, enquanto a gente estava no Brasil. E isso fez a gente ficar meio, pô, a gente volta agora? E se isso for grave mesmo? Na época ninguém sabia, né? Então a gente acabou esperando mais um pouco. A avó da Lívia não estava muito bem de saúde, isso também fez a gente segurar mais um pouco o retorno para Portugal. A gente acabou decidindo que era uma hora importante para ficar perto da família, né? A Lívia tinha que ficar perto da família dela, então... Eu queria ficar perto dos meus avós, todos acima dos 90 anos.
Então eu precisava muito desse colo de vó, desse colo de vô, eu precisava muito estar perto deles. E muito mais além de eu receber o colo, eu queria dar esse colo, né? Porque a gente já estava vivendo em Portugal, então eu precisava ter um momento meu também com eles e dar esse colo pra eles. Isso fez a gente adiar mesmo o retorno para Portugal naquela época. Essa distância da família, quando você mora em Portugal, vocês sabem que se você mora em Portugal, você vai saber disso, né? Ela é complicada, não é uma coisa fácil de lidar, principalmente para quem é muito próximo da família. Eu não sou tão próximo da minha família. Eu falo com a minha irmã, minha família é minha irmã. Eu visito sempre que eu posso. A gente mora em estados diferentes já no Brasil mesmo, então assim, eu acostumei a viver longe da minha família. A Lívia não. A Lívia sempre viveu perto da família. Então a gente começou a ver que se a gente voltasse para Portugal, isso ia afetar muito a tal da felicidade que a gente tinha falado, de mudar o modo de pensar, né? De tentar sempre ser feliz, não só sobreviver em algum lugar. E também a família pesou muito nessa época. Aí você pode estar se perguntando, então isso quer dizer que vocês nunca mais vão voltar para Portugal? Não. A gente tem planos de voltar para Portugal, a gente até tem planos de, ia ser muito bom a gente poder ter o nosso apartamento próprio em Portugal, né? Quem é que não quer ter uma casa própria, seja o país que for, né? Então a gente também tem esse plano. Mas para isso tem que juntar dinheiro. Lembra que a gente falou que aqui a gente consegue juntar dinheiro? Então, assim, tem muitos planos rolando, né? A gente pensou o lance do aluguel, então a gente já sabe que morar em Portugal, tendo um apartamento próprio, já muda o nível da coisa também em relação à qualidade de vida. Várias coisas. Ah, mas vocês não sentem falta de nada, daquela vida, aquele monte de coisa que a gente mesmo já falou pra vocês que são coisas sensacionais, né? A vida na Europa. A segurança. O Jardim do Morro, vocês não querem ir pro Jardim do Morro? O Jardim do Morro, o Lidl, né? O Pingo Doce e tal. Claro que a gente sente falta de muita coisa, né? Mas eu acho que isso é assunto pra outros vídeos, né? Vamos dizer assim. Tá bom? Foi ótimo falar com vocês de novo. Um grande abraço, beijos. Até a próxima.